Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Glória a Deus. Gênesis 39, do verso 20 ao 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 39, do verso 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que eles faziam ali era ele que fazia. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Amém? Glória a Deus, a versão um pouco diferente, estou lendo hoje aqui na King James, mas o sentido da palavra é o mesmo. Podemos assentar, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando nestas quartas-feiras sobre o cuidado de Deus. E nós já vimos aqui que Jesus, ele fala para os seus ouvintes ali no Sermão do Monte, para que eles não andassem preocupados quanto à vida deles, pelo que eles haviam de comer ou beber, ou também pelo corpo com aquilo que eles haviam de vestir. Porque o Pai do céu, o nosso Pai que está nos céus, sabe das nossas necessidades. E Jesus então vai dizer para aqueles ouvintes dele: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, como Deus cuida, né, de cada um dessas pequenas criaturas, né? E ele diz assim também, ele vai cuidar de vocês. Então não fiquem preocupados, não fiquem com medo do dia de amanhã. Na semana passada nós falamos do cuidado de Deus na vida do patriarca Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair do lugar onde ele estava morando, ali em Harã, e para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Abraão então tomou a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e saiu. Embora Abraão fosse obediente à voz de Deus e saiu daquele lugar para ir para uma terra que ele nem sabia onde era, mas ele estava esperando em Deus. Mas Abraão passou na sua vida também por instantes de dúvidas, de incertezas, né? Até de medo nós vimos aqui. Mas a ação, o cuidado de Deus na vida de Abraão foi tão notório, que nós vemos que Deus cuidou de Abraão em todas as suas necessidades, nas suas dificuldades. Deus guardou a vida de Abraão, Deus guardou a promessa que havia feito para Abraão e também para Sara, e lhes deu um filho, e deste filho veio uma grande nação, conforme Deus havia prometido. Hoje, irmãos, eu quero olhar com cada um de nós, né, cada um dos irmãos, para essa história também que eu acho maravilhosa, que é a história de José. E nós vamos falar um pouquinho do cuidado de Deus na vida e na história de José. José era um dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia nos diz que Jacó, ele amava mais José do que os outros filhos. Porque José era filho de Raquel, a mulher que ele amava. Os irmãos conhecem a história, né? Que Jacó, ele foi enganado pelo seu sogro Labão, né? Ele queria desde o começo se casar com Raquel, mas Labão primeiro lhe deu a Lia, ou Leia, que era a filha mais velha. E ele trabalhou 7 anos para ter a Leia como esposa.
E depois ele precisou trabalhar mais 7 anos para Labão, para que o Labão pudesse lhe dar a Raquel. E quando Jacó, né, ele se casa então com essas 2 irmãs, e uma delas dava filhos para Jacó, mas a outra, a Raquel, era estéril. E nós sabemos ali toda a confusão que virou essa família, mas José era filho de Raquel. Por isso, Jacó o amava tanto. E Jacó fez para José uma túnica talar de várias cores. E os irmãos viam aquilo, essa preferência do pai para com o José, e eles tinham ódio de José, por causa disso, por causa dessa preferência de Jacó. E todos se consideravam filhos, e eram de fato filhos, mas Jacó demonstrava esse carinho, né, para com José. E os irmãos ficaram muito revoltados com isso, com esse tratamento do pai. Mas aí a coisa ficou ainda pior, porque José, ele teve sonhos. E um desses sonhos, José estava no campo, atando feixes com os seus irmãos, e ele viu nesse sonho que o feixe dele ficou de pé, enquanto os feixes dos irmãos ficaram ao redor do feixe dele e se prostraram. Quando ele contou esse sonho para os irmãos ficaram ainda com mais raiva dele, porque os irmãos pensaram: José, ele é o queridinho do pai, agora ele tem esse sonho, ele conta esse sonho, é bem provável que o nosso pai vai deixar para José o direito como se fosse o primogênito, e ele não é o primogênito. O nosso pai vai dar a ele autoridade sobre nós. E foi isso que eles pensaram. Irmãos, e quando então eles deduziram isso, eles elaboraram um plano para matar José. Os irmãos queriam matar o próprio irmão. E eles puseram esse plano em prática. Um dia, quando eles levaram os rebanhos de Jacó para pastar lá na cidade de Dotã, e Jacó mandou José ir lá ver como que estavam os outros filhos. Veja se está tudo bem. E quando José se aproximou, eles disseram: hoje é a nossa oportunidade de matar José. Se a gente matar José, acaba essa história, né, do pai ter preferência por ele, e de repente, de amanhã, ele reinar ou governar sobre nós. E eles tentaram então pôr esse plano em prática, agarraram José, tiraram a sua túnica, o lançaram ali num poço, um poço sem água, e eles a princípio deixaram ele ali. Mas quando eles se sentaram para comer, eles viram que vinha passando pela estrada uma caravana de ismaelitas de Midian. E eles então, um dos irmãos disse: olha, não é bom a gente matar José, ele é nosso irmão. Não vamos matar José, mas vamos vender ele. A gente vende ele como escravo, e esse pessoal vai levar José para bem longe. E nunca mais a gente vai ouvir falar de José. E alguém disse: mas e o pai? Como que o pai vai reagir? Aí ele disse: não, a gente mata um cabrito, mancha a túnica dele de sangue, e diz que a gente encontrou a túnica dele no caminho. E eles fizeram isso, irmãos. Venderam José por 20 moedas de prata. E tingiram a túnica dele com aquele sangue daquele carneiro. E levaram para o pai. Disseram: olha, nós encontramos essa túnica. Será que é a túnica de José? Quando o pai pegou a túnica, o pai viu que era. Era uma túnica diferente. Era uma túnica talar de várias cores. E Jacó, irmãos, quando ele vê aquilo, ele diz: com certeza, uma fera do campo o apanhou, o estraçalhou e o matou. E ele começou a chorar, porque ele perdeu o seu filho. Os irmãos sabiam que ele não havia morrido, mas não contaram nada para Jacó. E Jacó ficou com esse sentimento: meu filho morreu, acabou. Mas a Bíblia diz então que José foi vendido. Foi vendido para essa caravana que levou José para o Egito.
No Salmo 105, irmãos, nos versos 17 e 18, o salmista diz assim: José foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. José foi levado, irmãos, para o Egito como qualquer outro escravo. Ele era filho de um homem nobre. O seu pai tinha rebanhos. O seu pai, ele tinha 12 filhos. O seu pai era uma pessoa estruturada. Mas agora estava ali José, no meio de outras pessoas, vendido como escravo, acorrentado e foi levado para o Egito. Amados, muitas vezes nós sofremos algo em nossas vidas e nós somos propensos a murmurar contra Deus. Não é verdade? Nós somos propensos a questionar o cuidado de Deus. Às vezes acontece algo na nossa vida e a gente diz: onde está Deus? Né? Por que isso? Por que isso aconteceu? Mas sabe, irmãos, nós devemos entender que algumas situações na nossa vida, elas são permissão de Deus, às vezes para nos poupar até de coisas piores. Talvez isso te seja familiar, né? Alguém aqui talvez já passou pela situação de você sair para trabalhar, acordar de manhã, você já está atrasado, e quando você vai pegar o carro, o pneu está furado. Qual que é a nossa primeira reação? Murmurar. Às vezes você acorda, o despertador não despertou e você fala: puxa vida, me atrasei. E você chega atrasado. Qual que é a primeira reação? Murmurar. Mas que porcaria! Por que o relógio não despertou? Eu agora vou chegar atrasado. Mas eu já vi pessoas, irmãos, testemunhando que elas tiveram algum atraso na vida. E de repente, quando ela passa pelo lugar que ela sempre passa, naquele horário, tem lá um acidente. Às vezes Deus nos permite ver, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente consegue ver que Deus nos livrou ali de uma fatalidade. Um caso recente que aconteceu, né, muito triste, aquele avião da Voipes que saiu ali de Cascavel, né, mês passado, e que caiu ali no estado de São Paulo. Sempre aparecem depois, né, as reportagens, e me chamou a atenção porque um passageiro, um senhor chamado Assis, ele chegou atrasado para pegar o voo. E aí os funcionários da companhia disseram para ele: olha, o senhor não pode embarcar mais, o avião já está lá na pista, o pessoal já embarcou e o senhor não pode embarcar. E ele fez o barraco lá no aeroporto. Ele gritou com os funcionários, ele xingou os funcionários, ficou bravo com os funcionários porque não deixaram ele embarcar. Ele foi para casa indignado, ele foi para casa xingando, ele foi para casa revoltado. Quando chegou em casa, ele ligou a televisão e veio o plantão de notícia dizendo: acabou de cair um avião que saiu de Cascavel com destino a São Paulo. Falaram o nome do voo, ele conferiu na passagem e era o avião que ele ia pegar. Naquela hora, irmãos, aquele homem pegou o carro e voltou para o aeroporto. E ele estava procurando o funcionário que não deixou ele embarcar, para ele dar um abraço naquele funcionário, pedir desculpa pelo que ele tinha feito. E ele disse para aquele funcionário: você salvou a minha vida. Sabe, irmãos, há situações na nossa vida que são assim, né? O atraso daquele homem parecia para ele algo ruim. Eu perdi meu voo. Ele estava revoltado com a situação, mas depois que ele fica sabendo do acidente, ele percebe que dos males foi o menor, porque ele perdeu aquele voo, mas ele teria a oportunidade de viajar outras vezes, porque ele estava vivo. E ele tinha certeza que se ele estivesse naquele avião, ele não teria sobrevivido. Não houve sobreviventes. Então, irmãos, muitas vezes a gente não consegue compreender, né, a maneira como Deus age. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz assim:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui nesse versículo. Primeira delas, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Veja que Paulo não diz que Deus age em algumas coisas. Paulo não diz que Deus age em quase todas as coisas, mas ele diz em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem. Mas aqui há outra realidade também. Para o bem de todas as pessoas? Não. Para o bem daqueles que o amam. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, eles obedecem os seus mandamentos. João fala sobre isso, né? O próprio Jesus dizendo no Evangelho de João, ele diz: olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que estão obedecendo à vontade de Deus. Para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E quando nós olhamos aqui para a vida de José, a gente vê que ele não tinha feito nada de errado. José, ele tinha essa revolta dos irmãos por causa do seu pai, do tratamento do seu pai. Mas José não tinha culpa. José era um dos filhos. Era uma atitude de Jacó. Mas José, ele não tinha culpa nenhuma. Mas mesmo assim, ele foi levado como escravo. Talvez José estivesse se questionando, talvez naquele caminho para o Egito, José talvez estava falando com Deus e tentando entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo na vida dele. Aí nós vemos, irmãos, que mesmo lá no Egito, ele chegando lá, ele foi vendido no comércio de escravos. E quem o comprou como escravo foi um capitão do exército do faraó. Esse capitão se chamava Potifar. E mesmo ali, na casa de Potifar, veja o que a Bíblia diz aqui em Gênesis 39, no verso 2. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. José, ele chegou ali para ser escravo, mas Deus o prosperou. E José se tornou mordomo da casa de Potifar. De um simples escravo, ele passou a cuidar dos bens de Potifar. A Bíblia vai dizer que quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo, tornou-o administrador dos seus bens. Então Potifar percebeu que José estava sendo abençoado por Deus. E por isso, ele coloca José para cuidar de tudo que ele tinha. Mas aí, irmãos, a esposa de Potifar colocou os olhos em José. A Bíblia vai dizer que ele era um rapaz bem afeiçoado, um rapaz apresentável. E a mulher de Potifar se interessou por José. E começou a convidar José para que se deitasse com ela. Mas José, ele foi íntegro, ele foi fiel, e ele disse: de maneira nenhuma eu faria isso, porque eu estaria pecando contra Potifar e contra Deus, o meu Deus. O teu esposo me colocou como chefe de toda a casa, tudo que ele tem está nas minhas mãos, mas você não, você é a esposa dele, e eu nunca faria isso contra ele.
E a esposa de Potifar tentou José várias vezes. E um dia, quando José estava sozinho na casa, ela se aproximou dele e agarrou ele. E quando ela agarra ele, ele foge. Ele literalmente sai correndo daquela mulher. Mas ele deixou o seu manto com ela. Ela agarrou nele e ele deixou o seu manto. E aquela mulher então, vendo que ela não conseguia o que ela queria com José, ela então agora faz uma denúncia contra ele. Ela toma ali aquela peça de roupa de José e ela vai dizer: José tentou me agarrar. Ela inverte a situação. Não tinha empregados na casa, só estavam os dois. Era a palavra de um contra a palavra do outro. E quando Potifar ouviu as duas versões, em quem que ele acreditou? José era um estrangeiro, um escravo. E ela era a esposa. Então Potifar decidiu acreditar na esposa. E aí José foi para a prisão. Potifar enviou José para a prisão. E essa prisão não era qualquer prisão. Era a prisão onde ficavam os presos que o faraó mandava. Então era uma prisão das piores que tinha ali no Egito. Mas veja que interessante, irmãos, o que a Bíblia diz aqui nos versos 20 e 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Veja, irmãos, o cuidado de Deus. Os irmãos vão se lembrar que eu disse aqui, se eu não me engano, na ministração da semana passada, que muitas vezes o cuidado de Deus não é manifestado na ausência de problemas, mas muitas vezes o cuidado de Deus se manifesta justamente no meio dos problemas. Às vezes é no meio das dificuldades é que a gente vai entender o cuidado de Deus. Não é dizer, eu não tenho problema nenhum porque Deus está cuidando de mim. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas a promessa que Ele nos fez é, quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eu vou estar com vocês. Então, irmãos, é o cuidado de Deus em meio à dificuldade. Ainda no verso 23, diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. O Senhor prosperava. Então veja, irmãos, que mesmo na prisão, José está debaixo do cuidado de Deus. Deus não deixou que os irmãos de José o matassem, mas ele foi vendido como escravo. José lá no Egito, numa terra estranha, ele chega como escravo, mas ele se torna mordomo. É o cuidado de Deus. Mas e agora? José está na prisão. E o que José está pensando? Essa passagem, irmãos, ela nos mostra claramente dois pontos de vista muito diferentes. De um lado, nós vemos Deus assentado no seu trono nas alturas, olhando para a vida de José. Do outro lado, nós temos o ponto de vista de José, que está no cárcere, olhando a sua situação e não entendendo nada. São dois pontos de vista diferentes. A realidade é a mesma para os dois pontos de vista, mas um ponto de vista vê de uma maneira e o outro vê de outra. Quero fazer uma analogia para os irmãos entenderem melhor. Quando você vê uma casa sendo construída, você vê ali os pedreiros iniciando a construção. Toda casa começa com um alicerce. Então você passa por aquela construção, vamos dizer que você estivesse construindo. Você chega ali naquela construção, o que você encontra primeiro? Buraco. Buraco para todo lado. Valas. E aí você olha para aquilo tudo e fala, mas isso aqui é uma casa? Os pedreiros estão ali colocando ferragens, colocando concreto naqueles buracos.
E você pergunta para o pedreiro: como que vai ficar essa casa? Ele fala: não sei, estou jogando as coisas aqui. Mas aí você sai do terreno e você vai lá na casa do arquiteto, no escritório do arquiteto que planejou a casa. E aí você fala: como é o projeto da casa? E ele vai te mostrar a casa pronta. Os dois estão acompanhando a mesma obra, mas o ponto de vista do pedreiro é um, o ponto de vista do arquiteto é outro. O pedreiro sabe que é uma casa, mas ele não sabe como essa casa vai ficar lá no final. Agora o arquiteto sabe. O arquiteto sabe até onde vai ter a iluminação, aonde vai ter jardim, aonde vai ter um sofá, aonde vai ter um guarda-roupa, onde vai ter uma cama. Ele sabe tudo, mas o pedreiro não sabe. O pedreiro está fazendo a casa, ele não sabe como que aquela casa vai ficar. Então, irmãos, são dois pontos de vista diferentes acerca da mesma coisa. E muitas vezes na nossa vida, e a gente olha aqui para a vida de José, a gente entende a mesma coisa. O que o José está vendo? Prisão. Os irmãos venderam ele. Ele foi injustiçado na casa de Potifar. Agora ele está numa prisão, num cárcere. Agora eu te pergunto, para José, cada um desses acontecimentos na vida dele, essa série de acontecimentos que parecem tudo dando errado, de acordo com o ponto de vista de José, ele está cada dia mais perto ou mais longe do sonho que ele teve? Na visão de José, ele está mais longe. Por quê? Primeiro, ele não está mais na casa do pai. Ele não tem mais a proteção do pai. Ele foi para uma terra estranha. Agora ele está na casa de Potifar. Ele sabe que está difícil de cumprir aquele sonho, porque ele é apenas um mordomo. Ele está longe dos seus irmãos. E agora ele está na prisão. É mais difícil ainda sair da prisão para um dia encontrar os irmãos. Talvez na casa de Potifar ele até imaginou: eu vou ganhar um dinheiro e eu vou comprar uma passagem e vou para casa. Eu volto para casa. Mas agora ele está na prisão. Então, na visão, no ponto de vista de José, cada situação que acontece na vida dele está levando ele para mais longe do sonho. Mas e no ponto de vista de Deus? Deus está dizendo: José, eu estou te levando cada dia para mais perto do teu sonho. São pontos de vista diferentes. É por isso que quando Isaías diz, irmãos, ele profetiza, ele diz assim: os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Porque nosso ponto de vista é aqui embaixo, então a gente não consegue enxergar longe. Mas o Senhor que está no trono, no céu, Ele consegue enxergar o fim da nossa história. Nós só conhecemos o hoje, aquilo que estamos vivendo no presente e aquilo que passamos lá atrás no passado. Mas o amanhã, nenhum de nós conhece. Você sabe exatamente o que vai acontecer com a tua vida amanhã? Eu não sei. Eu tenho planos, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Mas Deus sabe todos os meus dias, até o último deles. Então, quando Deus está olhando, irmãos, Ele está olhando de uma maneira muito mais ampla do que a nossa visão. E quando eu vejo isso na vida de José, isso fica muito claro. E isso nos ensina que muitas vezes na nossa vida a gente está passando por uma situação e a gente olha para aquela situação e a gente diz: Senhor, onde que está o cuidado de Deus? Parece que as coisas estão perdendo o controle. Parece que as coisas estão ficando cada dia mais difíceis para mim. Mas se você está caminhando no centro da vontade de Deus, saiba que Deus está conduzindo a sua história para cumprir um propósito na sua vida. Irmãos, eu creio nisso seriamente. Eu creio que nenhum ser humano nasce
sem um plano de Deus na vida dele. Nenhum. Eu creio que todo ser humano, ao ser gerado, Deus tem uma história para ele. Agora, por que não acontece? Porque a pessoa opta por seguir outro caminho. Alguns vivem exatamente aquilo que Deus estabeleceu para ele. Por quê? Porque eles estão sendo obedientes à voz de Deus. Então, quando na nossa vida a gente olha para a história de José, a gente percebe, irmãos, que embora tudo no ponto de vista de José estivesse dando errado, mas no ponto de Deus estava tudo caminhando perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus deu o sonho para José, Deus já estava enxergando José governador do Egito. Mas José estava na casa do pai. Então Deus falou, eu preciso mandar José para o Egito. E Deus vai usar uma situação do ódio dos irmãos para que eles o vendam, para que ele esteja mais perto do sonho. Para ser governador do Egito, José precisava aprender a administrar. E na casa do pai dele, ele não administrava. Ele tinha mais 11 irmãos. Então Deus fez o quê? Eu vou levar José para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar ele vai aprender o que é administrar. E ele aprendeu. Quando ele estava pronto, Deus falou para ele. Deus tomou a decisão. Agora está na hora de José ir para pertinho de Faraó. E lá perto, ele vai estar mais perto do plano. Quando o padeiro e o copeiro do Faraó foram presos, quem estava na prisão? José. Os dois entraram lá, José estava cuidando da prisão. Interessante isso, né? A Bíblia diz, né? José estava na prisão, mas o Senhor estava cuidando dele. Ele estava na prisão, mas Deus estava cuidando dele. E aí, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E José interpretou o sonho dos dois. Ele disse que o copeiro em 3 dias voltaria a servir o rei, mas o padeiro em 3 dias morreria, seria enforcado pelo faraó. E aconteceu exatamente como ele falou. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o copeiro chegou diante do rei, diante de Faraó, ele podia falar, Faraó, tem um rapaz lá na cadeia, que ele interpretou o sonho, e o meu sonho cumpriu, e o do padeiro também. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele esqueceu do José. E a Bíblia diz que ele ficou mais 2 anos lá. 2 anos. E Deus estava esperando para dar um sonho para Faraó. Quando Deus deu sonhos para Faraó, nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar o sonho. 7 vacas gordas que surgiam, depois 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, e depois nasciam 7 espigas mirradas que comiam as 7 espigas cheias. O rei contou o sonho para os sábios e disse, o que significa isso? Os sábios falaram, não sei não, rei. O rei falou, mas não é possível que ninguém sabe o que eu sonhei. Nesse momento, o copeiro caiu a ficha. Ele falou, Faraó, eu acho que tem um rapaz que sabe. É um rapaz que era escravo lá na casa de Potifar. Ele contou o nosso sonho, o meu e do padeiro, há 2 anos atrás. E aconteceu exatamente como ele falou. O faraó falou, chama esse rapaz aqui então. Irmãos, José, lá naquele calabouço, preso, sofrendo. Minutos depois ele está na presença do homem mais poderoso da terra, do seu tempo. E quando ele chega diante de Faraó, ele diz para Faraó, Faraó, o meu Deus me deu a interpretação do teu sonho. Vão haver 7 anos de abundância na terra, muita fartura. Mas depois virão 7 anos de fome e escassez. E o que meu Deus me diz para te dizer,
é que o Senhor arrume um homem preparado para armazenar o alimento nesses 7 anos de abundância, para depois não faltar alimento nos 7 anos de escassez. Faraó chamou os seus servos e disse: vocês indicam alguém mais preparado do que esse prisioneiro aí que veio dar esse conselho? E ele disse: você está nomeado governador da terra do Egito. A partir de agora você é governador da terra do Egito. O povo mais poderoso, a nação mais poderosa da terra. E José foi conduzido por Deus e fez celeiros, ajuntou muitos grãos, muito trigo, e ele passou pelos 7 anos de escassez com provisão. Mas, irmãos, quando José se tornou governador, para José, a vida dele estava tomando um outro rumo. Eu acredito que José olhava assim: puxa vida, até agora tudo deu tudo errado para mim. Mas agora é como se eu tivesse pego uma outra estrada na minha vida. Agora eu estou indo para o progresso, agora eu estou me desenvolvendo. Na visão de José era assim. Ele estava olhando e falou: eu estava indo para o buraco, mas agora eu peguei uma outra estrada agora e estou indo para outro lugar. Mas sabe, irmãos, na visão de Deus, José continuava no mesmo caminho, porque para Deus o caminho já estava estabelecido. Então muitas vezes na nossa vida a gente fala: puxa vida, está dando tudo errado na minha vida. Aí de repente acontece uma virada de chave e a gente fala assim: agora eu mudei de rumo. Não, você está indo no mesmo rumo, que é o plano que Deus tem para a tua vida. A diferença é que no plano de Deus, tua vida não vai acabar no buraco. A tua vida vai acabar na presença dele, abençoado. Amém? Mesmo que você passe por situações difíceis nessa estrada, mas o fim desse caminho leva você aonde? Ao propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Às vezes no percurso você pega aí buracos, né? Estrada ruim, mas o destino é que faz toda a diferença. E se você estiver caminhando no centro da vontade de Deus, o destino é uma vida de vitória na presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, vendo a história de José, essa história, eu não sei você, mas essa história me anima. Essa história me anima. Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida. E a gente começa a dizer: Senhor, está dando errado. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: permaneça fazendo a minha vontade, porque no fim, você chegará naquilo que é o meu propósito. Tudo que você está passando, irmão, se você estiver dentro da vontade de Deus, tudo que você está passando vai servir para a tua vida, para alguma coisa, naquilo que Deus tem como plano lá na frente. Tudo. Nada. Eu olho hoje, irmãos, para a minha vida, eu olho para trás às vezes e eu fico assim surpreso. Eu falo: Deus, como que o Senhor trabalhou na minha vida? Como que o Senhor trabalhou na minha vida de uma maneira tão gloriosa para eu estar onde estou hoje? Quantas situações, irmãos, eu olho para trás e eu falo assim: quantas situações? Eu começo a lembrar, irmãos, dias que eu estava sozinho, numa quarta-feira como essa aqui, num quartinho lá em Ribeirão Preto, sozinho à noite, às vezes chorando lá no quarto, e querendo entender o plano de Deus. E hoje eu sei que aquilo era necessário para que Deus me trouxesse onde eu estou. Então, irmãos, nada na nossa vida, nada é sem propósito. Os pontos de vista é que são diferentes. Eu estou me lembrando aqui de uma história que o reverendo Hernandes Dias Lopes contou, de uma criança que estava sentada no chão brincando, e a mãe estava fazendo um bordado. E a criança lá sentadinha no chão, ela olhava para cima e via algo terrível. Ela via um monte de ponta de linha,
de nó, e ela não entendia nada. E ela perguntava: mãe, o que você está fazendo? Estou fazendo um bordado, filho. E a criança olhava para cima e via aquele monte de fio, de ponta, de nó para todo lado. E ele falava: mas o que é isso que a minha mãe está fazendo? Quando a mãe terminou aquele bordado e colocou sobre a mesa, a mãe pegou aquela criança no colo, e aí a criança viu de um novo ponto de vista. Ela viu aquele bordado, a coisa mais linda em cima da mesa. E o pastor Hernandes Dias Lopes contou essa experiência aplicando justamente nisso. Ele disse: quando a gente está aqui na terra, irmãos, a gente está vendo o trabalhar de Deus, e parece um monte de fio puxado e nó para todo lado, e a gente fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Mas ele disse: um dia, quando ele nos chamar para a glória, ele vai nos pegar no colo, e ele vai mostrar o grande trabalho que ele realizou na nossa vida. Hoje você não entende. Esse monte de nó, esse monte de ponta de fio sem sentido. Mas no dia que você estiver lá na presença de Deus, Ele vai dizer: filho, tudo que aconteceu na tua vida era eu bordando o plano e o projeto que eu tinha para você. E aí você vai dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me tirou dessa enrascada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me levou para aquela situação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não respondeu aquele pedido que eu fiz. Porque se o Senhor tivesse respondido, eu não estaria aqui hoje. Então, irmãos, creia. Eu creio que essa palavra, ela serve de ânimo para mim e para a tua vida. Você não está entendendo alguma coisa? Não duvide do cuidado de Deus. Ele está cuidando de você. Mesmo que as coisas pareçam tudo errado, Deus está cuidando de você. Permaneça obedecendo à vontade de Deus. Permaneça fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E Ele nunca deixará de cuidar da sua vida. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Como a Bíblia é gloriosa, né, irmãos? Uma história que aconteceu há milhares de anos. E hoje é uma lição tão profunda para nós. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra de Deus é sempre viva. Ela é sempre atual. Feche os seus olhos. Querido Deus, te louvamos, ó Deus, por esta noite, por esse privilégio de estarmos aqui juntos para te adorar. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Abençoa, Senhor, cada vida que aqui está. Abençoa, Senhor, cada vida que está ouvindo essa ministração. Toca nesse coração, Senhor, que está desorientado, que está, Senhor, inconformado com aquilo que está vivendo, com as situações que estão, ó Deus, acontecendo na sua vida. Que essa palavra, Senhor, encontre este coração agora. Penetra, Senhor, neste coração, para que essa vida tenha segurança de que o Senhor está cuidando de nós. Pai, que nós possamos entender esta verdade da Tua palavra. Que se estamos, ó Deus, servindo ao Senhor, obedecendo a Tua vontade, nós estamos debaixo do Teu cuidado. Pai querido, continue falando e ministrando a esses corações. Traz agora, Senhor, renovo a este coração angustiado. Traz agora alegria a este coração triste. Traz, Senhor, esperança para esta alma desesperançada. Traz agora, Senhor, refrigério para este coração tão ferido. Em nome de Jesus eu oro a Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém.